Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 7 de abril, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Dengue tem situação controlada em Blumenau, mas aumento de focos do Aedes mantém a atenção. Teve início hoje vacinação contra o vírus influenza em todo o Brasil e também, claro, aqui na cidade de Blumenau. Nesse primeiro momento, a vacinação é destinada apenas aos grupos prioritários. Após patinetes, bicicletas elétricas ficam disponíveis para locação na cidade. Aumenta o número de notificações pelo uso irregular dos corredores de ônibus. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Após uma queda de temperatura no final de semana, o termômetro deve voltar a subir nos próximos dias, mas sem muita intensidade. A tendência é de que a máxima chegue próximo dos 30 graus na maioria dos dias da semana. O sol deve predominar, mas também podem ocorrer momentos de chuva. Confira a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. A terça-feira vai ser um dia que começa com a presença do sol, variação de nuvens, temperatura mínima ao redor dos 18 graus no amanhecer da terça-feira. No decorrer do dia, vamos ter tempo instável. Entre a tarde e a noite, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre grande parte do estado de Santa Catarina vai favorecer a condição para pancadas de chuva com trovoadas. Nesse período entre tarde e noite, tem risco para chuva intensa em curto espaço de tempo. Por isso é importante que a população fique atenta no decorrer da terça-feira nos avisos e alertas que vão ser emitidos através do site e através do aplicativo Alerta Blue. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Ainda não há previsão da transferência do pai que sequestrou a própria filha para Blumenau. Anderson Rassi está preso no Rio de Janeiro, onde ficou escondido durante 15 dias com a filha de 8 anos. A menina ficou 2 semanas em um abrigo e na última sexta-feira voltou para a cidade com a mãe. A criança retorna à rotina e terá um acompanhamento psicológico. O pai disse que fugiu com a filha, cuja guarda era da mãe, por suspeitar que a menina teria sofrido abuso sexual de um familiar. A polícia investiga essa denúncia. E a mulher que teve o rosto desfigurado após ser agredida por um amigo em Blumenau recebeu alta e se recupera em casa. Ela ainda deve passar por procedimentos para reconstituição facial. O suspeito segue detido no Presídio Regional de Blumenau. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Um levantamento feito pelo Núcleo de Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola mostra que foram registradas 7.719 ocorrências em escolas estaduais de Santa Catarina em 2024. Deste total, 16% estão relacionados à violência física, 11% de violência verbal e 3,5% da prática de bullying. Os casos tiveram os próprios estudantes como principais vítimas. Entre casos mais graves de violência está o ataque no município de Saudades, em maio de 2021, quando 3 crianças e 2 professoras foram mortas, e o ataque a uma creche aqui de Blumenau no dia 5 de abril de 2023, quando 4 crianças morreram. Começou hoje a vacinação gratuita contra a gripe. Em Blumenau, todas as unidades de saúde com salas de vacina ativa estão abastecidas com o imunizante, como destaca o repórter
Belmiro Avancini. Para receber a vacina contra a gripe, é preciso levar um documento oficial com foto, a caderneta de vacinação e o comprovante de que você pertence a um dos grupos prioritários. Esse primeiro momento se dará para o grupo prioritário, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Pessoas acima de 60 anos de idade, crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, abaixo de 6 anos de idade, doentes crônicos, com comorbidade, puérpera, gestantes. A gente pede para que toda a sociedade e população dentro desse grupo prioritário se dirija até as nossas unidades de saúde mediante um documento de identidade com foto. A carteirinha de vacinação é extremamente importante e o documento comprobatório também de acordo com a necessidade prioritária desta pessoa. O dia D de mobilização estadual para a vacinação contra a gripe está marcado para o dia 10 de maio, um sábado. Após essa data, a ideia é liberar o imunizante para todos os cidadãos acima dos 6 meses de vida. A vacina contra o influenza contém cepas de H1N1, H3N2 e também B. A administração pode ser feita junto com outras do calendário nacional de vacinação nas unidades básicas de saúde, policlínicas e aqui no caso de Blumenau, nos AGFs, né? Aqui então na policlínica, nos AGFs e também nos ESFs. O intuito é evitar a sobrecarga nos hospitais. Por isso, a Secretaria de Saúde Estadual alerta e pede, né, para que todos os moradores aqui de Blumenau e de todo o estado de Santa Catarina façam a sua vacinação exatamente para isso, para a gente evitar a superlotação nos hospitais aqui da nossa cidade. 9 casos de dengue foram confirmados nos últimos 7 dias em Blumenau. São 62 casos confirmados desde o início de janeiro. Na última semana, 338 pessoas procuraram unidades de saúde com suspeita da doença. Também foram descobertos 85 novos focos do Aedes. Itopava Central, Progresso e Itopavazinha são os bairros com maior volume de registro de focos do mosquito transmissor da dengue. O uso irregular do corredor de ônibus em Blumenau resultou em 56 infrações registradas pela Guarda de Trânsito em 3 semanas, entre 17 de março e 3 de abril. É quase o triplo de infrações registradas no mesmo período do ano passado, quando foram aplicadas 21 multas. Transitar pelo corredor de ônibus é infração gravíssima e a multa é de R$ 293. Olá, amigos da TV Galega. Você está respeitando as vagas de estacionamento? Meu nome é João Thomas e nós vamos falar de trânsito seguro. Esta vaga que eu estou apresentando aqui na tela é uma vaga de acessibilidade, ou seja, é uma vaga destinada para pessoas que possuem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida. Geralmente elas estão mais próximas aos acessos a lojas, escritórios, enfim, algum local onde essas pessoas precisam utilizar. Então, para você utilizar esta vaga, caso você tenha deficiência física ou mobilidade reduzida, você precisa solicitar um cartão de autorização junto ao órgão público, para que então fique identificado. E esse cartão deve ficar em cima do seu painel quando você estiver utilizando esta vaga. Agora, amigos, se não é o seu caso, se você não tem deficiência física, se você não possui mobilidade reduzida, esta vaga não é para você. Então quero fazer aqui um alerta em respeito a todas as pessoas. Algumas pessoas utilizam esta vaga sem precisar dela e usam as demais justificativas variadas. É só um instantinho, é rapidinho, é só agora, é porque alguém que eu estou transportando precisou ir na farmácia rapidinho. Não existe isso, não existe esse rapidinho. Muito menos você ligar o pisca-alerta para informar que é temporário. Não. Se você não se enquadra
nesse perfil e você não tem autorização para utilizar, que é esta placa onde você deve deixar sinalizado no seu veículo, se você fizer isso, você vai estar cometendo uma infração, e uma infração gravíssima. São 7 pontos na sua carteira e mais a multa de R$ 293,47. Então, meus amigos, vamos respeitar. Vocês estão vendo aquela faixa zebrada ao lado da vaga? Essa faixa também não é um local para estacionamento, como às vezes algum motociclista coloca a sua moto ali. Não é. Aquele espaço é justamente para facilitar o embarque e o desembarque dos passageiros nesta condição. Vamos respeitar, vamos ter consciência, lembrando sempre que o trânsito é para todos. Cada um de nós deve fazer a sua parte. Um forte abraço, uma excelente semana. O educador João Thomas participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um trânsito mais seguro. Blumenau já teve neste ano 6 operações contra o uso de escapamentos adulterados em motos. Nelas, cerca de 80 condutores foram notificados e 40 motos foram levadas ao pátio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E Blumenau tem mais uma opção de transporte alternativo, a bicicleta elétrica. Ao todo, 50 unidades estão em vários pontos disponíveis para locação. A empresa que está explorando o serviço é a mesma que já fornece os patinetes elétricos aqui na cidade. Os novos modelos já estão distribuídos em 25 pontos, que poderão se estender de acordo com a demanda de cada região. O modelo para locação é o mesmo, do aplicativo de patinete, onde o usuário cadastra os seus dados e já fica habilitado para o uso da bicicleta. A tarifa, conforme a empresa, é cerca de 20% superior à taxa do patinete, dependendo da demanda e do itinerário. Sobre a utilização da bicicleta elétrica, conforme o Código Nacional de Trânsito, o ciclista deve andar na ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, e na falta destes, na lateral da pista de rolamento, no mesmo sentido dos veículos. Na calçada, ele só pode trafegar se estiver devidamente sinalizada como uso compartilhado, limitado à velocidade de 6 km por hora. O Cine de Blumenau tem 370 vagas de trabalho aberta para os mais diversos setores. Todo o Vale do Itajaí são mais de 1.500 oportunidades. E Indaial é a cidade com mais vagas abertas nesta semana, com 850 oportunidades. A seguir, vamos falar sobre Parkinson. Mês de abril é um mês dedicado à doença. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer uma bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio.
Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Abril é o mês dedicado à conscientização sobre o Parkinson. E para falar sobre essa doença e ações de conscientização previstas para este mês, eu converso com a Margit Mafra, ela que é presidente da Associação Viva Parkinson. Obrigado pela sua participação. Olá, Jorge. Olá, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Parkinson. Essa doença que é um desafio de saúde pública, né? E que tem aí no mês de abril um mês dedicado à conscientização. Para a gente explicar o que é o Parkinson, né? E quais são os sinais dessa doença. O Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa e progressiva, caracterizada pela morte dos neurônios que produzem a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável tanto pela parte motora, de coordenação dos movimentos, mas também ela é responsável pela nossa motivação, pela sensação de prazer e entusiasmo pela vida. Então, muitos dos pacientes, além dos sintomas motores, né, tem também os sintomas não motores, que é essa apatia, né, essas alterações de humor, falta às vezes de motivação, que impactam muito na qualidade de vida dessas pessoas. O Parkinson não tratado, não cuidado, quais são as consequências? A gente fala que cada um tem o seu Parkinson, cada um tem os seus sintomas. O Parkinson, ele se manifesta de forma diferente em cada paciente, né? E esse impacto também pode ser muito individualizado, muito personalizado. Por isso que o tratamento tem que ser um tratamento personalizado para aquele paciente. Porque, por exemplo, o Parkinson é conhecido pelos tremores, né, Jorge? Mas nem todos tremem e nem todo tremor é Parkinson. Então, tem uma série de outros sintomas. Hoje já existem mais de 40 sintomas associados ao Parkinson. E como eu falei, sintomas motores, né, como a rigidez, a lentidão de movimentos, e sintomas não motores, que afetam também a parte fisiológica e a convivência dessas pessoas, tanto no meio familiar quanto social, né? Então, nós temos alterações do sono, alterações de intestino, né? As alterações de humor, a depressão, que está muito associada, as dores, a fadiga, que às vezes isso impacta mais do que o próprio sintoma motor, né? Então é muito relativo. Existem alguns tipos de Parkinson que são diferentes, né? Por exemplo, existe o tremor dominante, existe a rigidez, o tipo rígido acinético, quando o paciente fica mais rígido, ele não treme, mas em compensação ele fica muito mais travado, né? E existe também aqueles pacientes que têm uma mistura de vários sintomas e mais instabilidade postural, mais alterações posturais, né, com uma acentuada cifose, uma hipercifose. Então depende muito de cada paciente, por isso que a gente fala assim que é uma doença multissistêmica, é uma doença multifatorial, é uma doença muito complexa, né? E a informação é fundamental para que a gente possa entender
compreender e respeitar esse paciente. Como é que se dá o tratamento dessa doença? É possível regredir, por exemplo? Então, existe o tratamento medicamentoso que responde muito bem na maioria dos pacientes, né? Mas como é uma doença progressiva, o tratamento, às vezes, conforme vai avançando, precisa entrar com outros medicamentos ou com mais medicações para dar conta dos sintomas, né? Então, não existe uma medicação capaz de frear essa progressão. A medicação, ela alivia, ela controla os sintomas. Hoje em dia já existem outras estratégias também, como o DBS, que é um implante cerebral de eletrodos, né? Estimulação cerebral profunda, que também controla bem os sintomas, mas nem todos os pacientes são candidatos. Precisa ter alguns critérios ali, né, para ser um bom candidato ao DBS, que é a cirurgia do Parkinson. Existe neuromodulação, existem outras estratégias que são capazes, então, de controlar a doença, mas, infelizmente, nenhum desses procedimentos ou nenhum desses medicamentos, eles têm potencial de curar, né, ou de frear a progressão, eles amenizam. Só tem uma estratégia capaz de dar uma freada nessa progressão. E sabe qual é? Atividade física. Atividade física ajuda a controlar a progressão do Parkinson. Do Parkinson, exatamente. Atividade física tem um poder terapêutico de frear essa progressão, de desacelerar essa progressão. E é por isso que surgiu a Associação Viva Parkinson, né? Exatamente, também com esse propósito, né? Além de acolher, apoiar, orientar, passar informações, nosso propósito também é desenvolver bastante atividades físicas, culturais, sociais, né? Para deixar essas pessoas ativas, despertas, motivadas, porque a gente sabe que isso realmente tem um poder terapêutico muito grande. E hoje a associação atende quantas pessoas? Jorge, tem 327 integrantes e a gente fala que são 327 famílias impactadas, né, pela nossa associação. Sabemos que tem muitos mais ainda, existe uma estimativa de mais de 1.000 pessoas em Blumenau com Parkinson, né? Claro que alguns estão numa situação um pouco mais comprometida, acamados ou em instituições também, né? Casas de repouso. Mas o nosso objetivo é fazer essas ações de divulgação para resgatar esses pacientes, para o convívio social novamente, né? Porque a gente vê ali na nossa associação as pessoas que frequentam, que fazem as atividades físicas, que participam dos grupos, o quanto esse prognóstico da doença é melhor, é diferente quando eles estão envolvidos, né? Quando eles continuam, ressignificam as suas vidas, então melhora muito a qualidade de vida, não só dos pacientes, mas dos familiares que estão ali convivendo também. Margit, o Parkinson, né, os sintomas, a doença aparece mais na pessoa idosa, né? Mas isso não quer dizer que são apenas em idosos, né? Exatamente. O Parkinson acomete pessoas jovens, pessoas na idade adulta antes dos 60 anos, né? Às vezes no auge da idade produtiva e econômica, e nós temos muitos casos na associação de Parkinson precoce, mais de 80 pessoas, né? Então é um número muito alto e a gente percebe que vem crescendo esse número, Jorge, infelizmente. E como a atividade física também serve como prevenção. Prevenção. Acima de tudo, né? Exatamente. Tem algo mais que também pode servir como prevenção ao Parkinson?
Sim, adotar um estilo de vida saudável, né? Evitar a exposição a agrotóxicos, pesticidas, alimentos ultraprocessados. A gente sabe que essas toxinas ambientais, elas estão muito associadas às doenças neurodegenerativas, né? Então, evitar esse contato, manter uma alimentação mais saudável, manter um estilo de vida saudável é também fator de prevenção da doença de Parkinson. E claro que quando você já tem o diagnóstico e você faz uma mudança de hábito através de atividade física, alimentação, um controle do sono, né, da parte emocional, com certeza o seu prognóstico também será muito melhor. E o que está previsto para esse mês, né, que é um mês dedicado a se falar mais sobre essa doença? Temos diversas ações, diversas atividades nesse mês de conscientização do Parkinson. O mês da tulipa vermelha, que já foi instituído aqui em Blumenau, o mês da tulipa vermelha. A tulipa é o símbolo do Parkinson, porque em 1980 um floricultor holandês, ele que tinha Parkinson, ele desenvolveu uma tulipa rara que foi premiada e ele decidiu homenagear o Sr. James Parkinson, né, que foi quem descobriu a doença, e desde então a tulipa representa a luta na conscientização da doença de Parkinson. E durante todo o ano existem atividades. Né? E especialmente neste mês de abril, então, nós teremos ações na Rota de Lazer da Rua 15. Estivemos no último domingo, no próximo estaremos novamente fazendo ações de conscientização e divulgação da Run for Parkinson, que é uma corrida em prol da conscientização do Parkinson, que eu acho que será o maior evento que estamos organizando neste ano. Teremos etapa em Joinville, etapa em Blumenau. A Run for Parkinson já é uma corrida que acontece a nível mundial em vários países, em várias cidades. É a primeira vez que a gente está trazendo para Blumenau, né, com percursos aí de 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas também teremos 2 quilômetros de caminhada, teremos percursos simbólicos para aquela pessoa com Parkinson ou pessoa com mobilidade reduzida que queira vestir a camisa, estar conosco, né, abraçando a causa. Então teremos vários percursos para todas as pessoas. É uma corrida de inclusão, acima de tudo. Que vai ser realizada no meio do ano. Né? Que vai ser realizada em abril agora em Joinville e 22 de junho em Blumenau. Ainda este mês de abril, Jorge, nós teremos várias ações também de palestras, de simpósios, né? Teremos no final do ano daí o Bazar de Talentos do Parkinson, que já estamos organizando. Este ano faremos esse bazar a nível estadual, né? Porque ano passado teve uma boa repercussão. Então o objetivo é reunir talentos do Parkinson de todo o estado aqui em Blumenau. Que bom, que ótimo. Quem quiser mais informações sobre a associação, como é que pode proceder? Pode me procurar, eu estou à frente da associação, sempre recebendo, acolhendo, orientando, né? As nossas atividades acontecem em parceria com a FURB, toda quarta e toda sexta na parte da tarde, no ginásio da FURB. E o meu contato é 47 99930 3700. Margit, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Jorge, novamente. Obrigada. E aqui vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.